4, 19 a 22. Então vamos fazer a leitura do 2 Timóteo 4, 19 a 22, que diz assim: saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também a família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eúbulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Bem, essas foram as palavras finais do apóstolo Paulo antes da sua morte, antes de ser levado para a morte. Amém? Bem, o tema é esse aqui, ó. Saudações e bênçãos. Saudações e bênçãos. Paulo encerra sua última carta com algumas saudações e com a bênção apostólica. Como ele tinha muitos amigos, né? Paulo tinha amigos do ministério, amigos que estavam trabalhando, amigos que estavam a serviço do reino de Deus. Ele enviou muitos amigos dele, muitos obreiros, a muitos lugares, e agora ele está trazendo a última palavra, a última saudação para esses amigos, indicando onde esses amigos estão, né, foram parar e assim por diante. Vamos lá, Paulo encerra essa última carta com algumas saudações e com a bênção apostólica. Em primeiro lugar, saudações a crentes da Ásia. Saudações a crente da Ásia. Diz assim: saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Amém? Priscila e Áquila foram grandes cooperadores da obra missionária. Amém? A pastora Renata depois vai ler os versículos, né? Atos 18, versículo 1 ao 3. Estiveram em Corinto. Já está na mão? Já. Então pode ler. 18 do 1 a 3? Isso. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Priscila e Áquila foi um casal muito importante no ministério de Paulo. Amém? Eles eram discipuladores e, ao mesmo tempo, eram um casal da confiança de Paulo, né? Então, eles se conheceram em Corinto, eles tinham a mesma profissão que Paulo, fabricante de tenda, e eles foram bênçãos na vida de Paulo, né? Principalmente no sustento de Paulo, no trabalho de Paulo, né? Então, ele se destaca muito, Priscila e Áquila. Nós vamos ver aqui também, em Éfeso, a presença deles. Quer ver? Ó? Atos 18, versículo 18, versículo 19 e versículo 26. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Olha ali, ó. Quando chegou em Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila ali, tomando conta da igreja que eles tinham acabado de formar, né? Então você veja o nível de intimidade e de compromisso e responsabilidade que esse casal tinha com Paulo.
E compromisso com a obra. É, com a obra, com Paulo, né? Com a obra de Deus, com Paulo, né? Isso, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram Priscila e Áquila. O levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quer dizer, Paulo, você veja que Priscila e Áquila, amém, fizeram parte do discipulado de Paulo, amém? Eles ajudaram Paulo a esclarecer o caminho do Senhor, né? Priscila e Áquila ajudou Paulo a ser mais esclarecido do caminho do Senhor Jesus, amém? Então você veja a importância de Priscila e Áquila no ministério de Paulo, né? Era um casal muito companheiro de Paulo, era um casal que chegou a ensinar Paulo no começo da fé de Paulo, no começo do ministério de Paulo. Então você veja aí o nível e o grau de intimidade, de compromisso, de responsabilidade que esse casal tinha com Paulo, né? Era uma amizade muito profunda de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram não apenas cooperadores de Paulo em Cristo Jesus, mas também por ele arriscaram a própria vida. Amém? Você veja que intimidade, que grau de intimidade, que grau de compromisso Priscila e Áquila tinha com Paulo, né? De amor, né? De amor. Porque você entregar a sua vida, né? Arriscando sua vida por ele. Arriscando a sua vida, entendeu? Eu digo assim, por amor ao Evangelho, por amor, né, a Cristo e a Paulo também, ser o pastor deles, né? Exatamente. Dá uma olhadinha em Romanos 16:3 aí. Romanos 16:3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E 4 também. O 4 também. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Aleluia. Olha. A igreja que estava na casa desse tamanho, ó, tá vendo? Você tinha a sua casa, né? Na casa de Priscila e Áquila tinha uma igreja, e Paulo se hospedava nessa igreja quando passava por aquela região, né? E aí tem um homem em especial que foi a primícia da Ásia, quer dizer, foi a primeira alma que Paulo ganhou na Ásia, né? Qual é o nome dele aí, Renata? O nome dele aqui é Epeneto. Epeneto, é bem Epeneto, primeira alma ganha por Paulo na Ásia, né? Na Ásia ali, né? Muito interessante, tá? Onesíforo, por sua vez, morava em Éfeso, onde prestou muitos serviços a Paulo. 2 Timóteo 1, 16 e 18. 16, 18? 1, 16 e depois o 18. Quando a pastora procura, eu vou ler aqui. Sabendo de sua segunda prisão em Roma, deixou sua cidade e rumou para a capital do império à procura do apóstolo Onísiforo. Amém? Tá? Ele, sabendo que Paulo tinha sido preso, ele saiu da sua cidade e ele foi lá para Roma à procura de Paulo. Pode ler aí. 2 Timóteo 1, 16, 18. 16, 18, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. Enquanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? Você pode ler o 17 também. 17 também. 17. Antes, vindo a ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. É só isso, 17. Isso. Então, bom, eu vou repetir isso aqui porque eu achei muito interessante, ó. A respeito de Onísiforo. Onísiforo, por sua vez,
morava em Éfeso, onde prestou muitos serviços a Paulo. Sabendo de sua segunda prisão em Roma, deixou sua cidade e rumou para a capital do império à procura do apóstolo. Buscou solicitamente até encontrá-lo, quer dizer, ele procurou por todos os meios encontrar Paulo, até que encontrou Paulo. E ali ele prestou um tremendo serviço para Paulo, ao ponto de ele recriar. Sabe o que é recriar? Sabe o que ele fazia com Paulo? Amém? Ele deixava o ânimo de Paulo para cima, dando risada com Paulo, né? Alguns teólogos falam que Onísiforo contava piada para Paulo, né? Contava histórias engraçadas para Paulo, para deixar Paulo sempre com a estima lá em cima, né? Mesmo preso, Paulo tinha em Onísiforo alguém que podia compartilhar, amém? A alegria, coisas alegres, coisas que mantinha ele alegre, né? É sempre bom ter um amigo alegre, né? Junto com a gente. Faz a gente rir um pouco. Né? Que faz a gente rir um pouco, né? Faz a gente rir um pouco. É muito bom. Essas pessoas são importantes na nossa vida, né? Paulo envia de Roma saudações à família desse bravo guerreiro, que se dispôs a sofrer todos os riscos para identificar-se com o homem condenado à morte. Onísiforo podia ficar muito bem no seu cantinho, amém? Sem se colocar em perigo, mas ele preferiu colocar sua vida em perigo, mas que ele jamais iria abandonar o amigo chamado Paulo. Amém? Então Onísiforo, mais um amigo de Paulo aí, que Paulo traz a saudação, lembrando desse amigo, né? Como é importante ser lembrado. Ele, a caminho da morte, agora ele lembra de amigos que fizeram parte do seu ministério, do seu dia a dia, do seu chamado. Amém? Então esse é o primeiro ponto, né? Saudações a crentes da Ásia. Vamos lá. Em segundo lugar, informe sobre os companheiros de viagem. Erasto ficou em Corinto, versículo 20, capítulo 4, segundo Timóteo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. É muito provável que depois de sua segunda prisão, Erasto tenha acompanhado Paulo até a cidade de Corinto, quando este estava a caminho de Roma. Trófimo era natural de Éfeso, e companheiro de Paulo em sua terceira viagem missionária, ao menos na Grécia e em Troade, e na viagem a Jerusalém. Atos 20, do versículo 1 ao 5. Já está aqui. Pode ler. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar à Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e 2 Tessalônica, Aristarco e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico, Trófimo, cada nome, né? Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. É isso. Amém? Você veja que está aí Trófimo, né? Trófimo está aí também nesse meio aí, né? E o 21, 29? Trófimo, que fala 21 e 29? É. 21? 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Não temos nenhuma
nenhuma informação acerca da doença de Trófimo, senão que Paulo o deixou doente em Mileto, o porto próximo de Éfeso. Amém? Então você veja que Paulo traz a lembrança, no final da vida de Paulo, né? Nos últimos escritos de Paulo, Paulo lembra dos seus companheiros, das suas jornadas. Amém? Não esqueceu de nenhum, né? Não esqueceu de nenhum. Terceiro ponto, saudações de crentes de Roma. Saudações de crentes de Roma. Esse é o terceiro e último ponto. Diz assim, ao nome do camarada, Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Já pensou você tendo um filho e colocando o nome do seu filho de Eubulo? Eubulozinho, vem cá, Eubulozinho. Amém? O pessoal que gosta de colocar nome bíblico nos seus filhos, né? Aí tem um belo de um nome para você colocar no teu filho. Eubulo, né? Eubulo. Vamos lá. Trófilo, né? Vários nomes aí interessantes. Agora Paulo envia saudações dos irmãos de Roma a Timóteo e a igreja de Éfeso. 4 irmãos são mencionados: Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia. Os historiadores afirmam que Lino se tornou o primeiro bispo de Roma. Há uma curiosidade aí, ó. A curiosidade. Os historiadores afirmam que Lino se tornou o primeiro bispo de Roma após o martírio de Pedro e Paulo. Olha, depois de Pedro e Paulo, amém, Lino foi o primeiro bispo de Roma. Depois de declinar alguns nomes, Paulo envia saudações de toda a igreja de Roma aos irmãos da igreja de Éfeso. Eu falei que o terceiro ponto era o último, não é não. É o quarto ponto que é o último. Lá vem o quarto ponto. Uma bênção pessoal e coletiva. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, registradas nas Escrituras. Numa última oportunidade de encorajar o jovem pastor Timóteo diante de tantas lutas, Paulo diz: o Senhor seja com o teu espírito. Matthew Henry, o teólogo, diz: está correto ao dizer que nada nos deve deixar mais felizes que ter o Senhor Jesus Cristo com o nosso espírito, porque nele todas as bênçãos espirituais estão resumidas. É exatamente no espírito humano que o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo é a representação espiritual de Jesus. Amém? Aleluia. Jesus habita no nosso coração. Né? Essa é uma linguagem de falar que Jesus habita no nosso interior. Mas na verdade, aonde Jesus está, amém? Jesus, o Filho, é a destra do Pai. Mas o Espírito Santo está no nosso espírito. E ele é a representação, amém, da pessoa de Jesus aqui na terra. Amém? Então, quando se fala que Jesus está no espírito do homem, significa que o Espírito Santo, na verdade quem está é o Espírito Santo, que é a representação do Filho de Deus. Jesus disse que viria um igual a ele, igual, semelhante a ele. Amém? Que seria o Espírito Santo. E ele veio, e ele habita no coração, e ele habita no espírito de todos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos que creram na sua morte e ressurreição, receberam, amém? Receberam o Espírito Santo. Amém?
Mas essa epístola não foi endereçada apenas ao pastor Timóteo, foi escrita a toda a igreja de Éfeso e consequentemente a nós hoje. Paulo passa do singular, o Senhor seja com o teu espírito, para o plural, a graça seja convosco. Amém? Quer dizer, a graça seja com Timóteo e com toda a igreja de Éfeso. Lembrando que Timóteo era o bispo de Éfeso. Amém? Tá? Timóteo era o pastor, o bispo, o regional daquela região ali de Éfeso. Éfeso hoje fica na Turquia. Amém? Fica na Turquia, né? Éfeso fica na Turquia. Tá certo? E o Senhor diz para ele, e Paulo diz, né? O Senhor seja com o teu espírito, quer dizer, no singular, e no plural, a graça seja convosco. A presença do Senhor e a graça do Senhor não bastam. Assim como a graça, que é melhor que a vida, foi suficiente para Paulo e a igreja de Éfeso no passado, seja também nosso alento hoje para prosseguirmos preservando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, permanecendo no Evangelho e pregando o Evangelho. Amém? Então eu vou repetir aqui. A presença do Senhor e a graça do Senhor nos bastam. Amém? Tá? A presença do Senhor e a graça do Senhor na nossa vida é suficiente para o nosso viver diário. Amém? Para a nossa vida espiritual e também, por que não, a nossa vida material. Amém? A Bíblia não registra os últimos dias de Paulo. De acordo com a tradição, porém, ele foi declarado culpado, sentenciado à morte e decapitado. No entanto, Timóteo e outros cristãos deram continuidade à obra, como John Wesley costumava dizer. Deus sepulta os seus obreiros, mas sua obra continua. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Amém? Eu acredito que aquilo que Deus mostrou na minha vida e no ministério que Ele me deu, muitas coisas não vão acontecer comigo em vida. Muitas coisas vão acontecer, amém, depois da minha morte, né? Depois da minha partida. Eu não vou ver muitas coisas, não vou presenciar muitas coisas daquilo que Deus prometeu, amém? E a gente sabe disso, assim como muitos passaram e não viram muitas coisas que Deus tratou com eles. É só você dar uma olhada na vida dos profetas. Muitas coisas que Deus falou com os profetas, eles não viveram fisicamente. Vieram muitos anos depois. Amém? Né? Então, assim como na vida de Paulo, muitas coisas veio depois, na vida dos apóstolos, muitas coisas veio depois, na minha vida não será diferente. Né? Eu sei que tem muita coisa na minha vida para se cumprir e muitas coisas não vão se cumprir comigo em vida. Vão se cumprir por aqueles, amém, que vão vir depois de mim. Tá certo? Tá? Mais uma coisa muito interessante. O que nós precisamos nesses últimos dias, sabe, é o entendimento sobre a presença do Senhor na nossa vida, né? Que é o mover da graça sobre nós. É Deus nos favorecendo. A graça sobre nossa vida é o favor de Deus vindo ao nosso encontro, amém? E nos habilitando para tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. A graça é o poder de Deus nos capacitando em santidade, em santificação, para que nós sejamos crentes verdadeiros, amém? Crentes com caráter, crentes com vida de verdade, né? E também nos capacitando a cumprir a missão
que Ele nos deixou. Aprove ao Senhor nos capacitar para cumprir essa missão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, de todo o meu coração. Amém? Se prepare, meu irmão. Se prepare. O fim chega para todo mundo. Amém? Todos nós vamos ter um fim nessa terra. Ele pode vir por dois caminhos. O fim na nossa vida pode vir por dois caminhos. Ou ele vem pela morte, uma questão natural. Amém? A morte pode ser o fim da nossa vida. Esse é um dos caminhos. Tá? E o arrebatamento é um outro caminho. Amém? Que também pode ser que aconteça antes da nossa morte. Mas tanto um como o outro vai nos levar à presença de Deus. Agora, o que é importante é nós estarmos preparados para o arrebatamento. A gente precisa dar uma olhada na nossa vida cristã. Amém? Qual é o nível de compromisso que nós estamos tendo com Deus, com Cristo, com Jesus? Amém? Qual é a seriedade que eu levo à palavra dele, que eu trago para a minha vida a palavra dele? Qual é o compromisso e a seriedade que eu tenho com a igreja? Amém? Tá? Qual é o compromisso e a seriedade que eu tenho com a oração? Qual é o compromisso e a seriedade que eu tenho com o ensino, com o estudo, com a leitura, com a meditação na palavra de Deus? Tá? Então eu preciso rever a minha vida. Cada um de nós precisamos rever a nossa vida para a gente não ser surpreendidos. A pior coisa que tem, amém? É você se achar salvo e não estando salvo. Amém? Isso é a pior coisa que tem. Porque se você morrer, amém, se achando salvo e não estando salvo, vai ser uma decepção muito grande para você. Além de você sofrer porque ficou, ou além de você sofrer por estar no inferno, você vai sofrer pela grande decepção que você vai ter, amém? A grande frustração que você vai ter. Eu acredito que muitos, quando passam para a eternidade, que pensam que estão salvos, e quando eles se encontram, eles veem que eles estão no inferno, aquilo deve ser a maior frustração e a maior decepção. Porque nós estamos vivendo dias em que muitos se acham salvos e não estão salvos. Não entraram pelo caminho do arrependimento, nunca abandonaram o pecado, nunca abandonaram o mundo, nunca quebraram o vínculo com o diabo, com seus demônios, nunca entregaram de verdade a sua vida para Jesus. Jesus ainda não é Senhor da vida dessa pessoa. Amém? Então, querido, quem estiver nessa condição, corre o risco de ficar, amém, ou morrer, e em vez de ir para o céu, vai para o inferno. Sabe? Uma coisa é verdadeira. Deus não tem dó, amém, nem pena, sabe, de quem passa para a eternidade e cai no inferno. Por quê? Porque Deus sempre deu oportunidade. Deus sempre abriu portas para a salvação. A porta da salvação está aberta hoje, para todos entrarem. Amém? Mas nem todos querem entrar. Tá? E nesses últimos dias, em que a palavra de Deus fala a respeito da apostasia dos últimos dias, né? A negação da fé, amém? Onde muita gente estaria dentro da igreja, igrejas cheias de pessoas vazias, de pessoas sem compromisso com Deus, de pessoas sem estar no caminho da santificação. Se você perguntar para muito crente o que é santificação, ele não sabe explicar o que é santificação, porque ele nunca se comprometeu com a santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Querido, se prepare porque está diante dos nossos olhos, amém? Toda a mente satânica, diabólica, tudo aquilo que o diabo pensa, amém? Tá? Tudo aquilo que ele já injetou e colocou na mente do anticristo já está diante dos nossos olhos.
Nós já estamos vendo governos se formando com essa mentalidade. Está diante de nós. Amém? Tá? E o que nos resta, meus queridos, o que nos resta é nos manter firme, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? E, sabe, trabalhando o máximo a nossa vida espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Amém? Vai ficar muita gente surpresa no dia do arrebatamento. Quando Jesus voltar, não pensem vocês que as igrejas vão esvaziar. Pelo contrário, elas vão multiplicar. Amém? Um dia depois da volta de Jesus, ou seja, ou até mesmo no mesmo dia, as igrejas vão encher de pessoas que ficaram procurando respostas para a sua vida. Vão estar cheias de crentes, amém, que pensavam que estavam salvos e não estão salvos. Querido, tira a tua dúvida, amém, dobrando o teu joelho e perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou uma pessoa salva, eu sou salvo. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai ter prazer de te responder. E Deus te abençoe. Pastora Renata quer falar alguma coisa? É isso aí, pastor. Nós temos que estar firmes, né? Porque agora a nossa salvação está